de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. 26 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Neste domingo, Jesus volta a aparecer a 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém para seu povoado chamado Emaús. As aparições de Cristo, 3 dias após sua morte, têm esse caráter de confirmar a fé dos apóstolos e discípulos e lhes reunir em torno de si, para proclamarem a todos os povos que a morte foi vencida pela vida
A escravidão deu lugar à liberdade, que o pecado foi vencido pela graça. A passagem de hoje é o que, basicamente, vivemos em cada domingo em nossas igrejas. Jesus reparte conosco na liturgia da palavra o pão da palavra, e na liturgia eucarística o pão eucarístico. Assim, podemos nós também senti-lo vivo e presente em nossas vidas, como sentiram os discípulos de Emaús. Para reconhecer Jesus nesse novo estado, os olhos físicos já não são suficientes. É preciso olhar com os olhos do Espírito, com os olhos da fé, que enxergam muito além das aparências. Por isso, os dois estavam como que cegos. O Cristo não está apenas presente, livre e atuante na palavra da Eucaristia, mas também precisamos alargar nossos conceitos mesquinhos e muitas vezes hipócritas para lhe enxergarmos na ingenuidade de uma criança, na sabedoria de um idoso, na alegria de se fazer o outro feliz, no sofrimento do irmão que passa fome ao nosso lado ou que não tem condições de tratar decentemente seu filho com dengue. E, sobretudo, nós mesmos, uma vez que somos templos do Espírito Santo e nem sempre respeitamos essa casa de Deus, morada do Altíssimo, descuidando de nossa própria saúde. Quantas vezes reclamamos que Deus não nos liga para a gente e abandonamos a oração, a igreja, a fé, quando somos nós que estamos como que cegos, incapazes de reconhecer o Senhor que coloca-se ao nosso lado e caminha conosco sobre todas as formas. Senhor, não permita que continuemos cegos. Eu entendi que 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado, conversando sobre tudo o que estava acontecendo, sobre a morte de Jesus, sobre que o corpo de Jesus não estava lá. Aí Jesus começou a seguir eles também. E foi lá, ele perguntou: o que vocês estão conversando? E foi lá, eles falaram para Jesus o que eles estavam conversando com uma cara triste. Foi lá, Jesus começou a falar todas as parábolas, começando de Moisés, no caminho até chegar em um povoado. E nesse povoado, Jesus ia para mais longe e eles falaram: não, fique porque já está tarde. E Jesus ficou e eles não estavam reconhecendo Jesus. E Jesus pegou o pão e deu graças e o repartiu entre eles. E quando Jesus deu graças, eles reconheceram Jesus. E quando eles abriram os seus olhos, Jesus não estava mais lá. Eles começaram a conversar entre os dois para falar para os 11 discípulos de Jesus. E quando chegaram lá, eles falaram para os discípulos de Jesus o que tinha acontecido. Eles falaram que o que as mulheres do grupo dele tinham falado era verdade. E eu entendi que onde os discípulos estiverem, Jesus sempre estaria com ele, em qualquer lugar e em qualquer coisa. No Evangelho deste domingo, Jesus nos diz que o medo tira a nossa visão e nos afasta dele. 2 discípulos de Jesus caminhavam pela estrada em direção a uma cidade chamada Emaús. Conversavam sobre tudo o que tinha acontecido com Jesus. Ainda estavam tristes e desconfiados do que poderia acontecer com eles. Não acreditavam ainda na ressurreição de Jesus. Chega então Jesus e começa a caminhar com eles. Mas os discípulos não o reconhecem e ficam espantados, porque ele não sabia tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. Quando chegaram ao lugar onde iam ficar, Jesus se afastou deles, mas estes os disseram: fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus sentou-se ao lado deles, pegou o pão, deu graças a Deus e repartiu entre eles. Neste momento, eles reconhecem naquele gesto que o estranho que caminhava com eles era Jesus. Mas Jesus desaparece. Os discípulos ficam maravilhados e agora já não têm mais medo, e sim alegria e coragem, pois acreditam na ressurreição de Jesus. A realidade que estamos vivendo da pandemia do Covid-19 nos causa medo, porque o vírus representa um perigo para as pessoas. Então, peçamos a Jesus que também transforme o nosso medo em coragem, o nosso desespero em esperança, a nossa dúvida em fé e principalmente fé, que em breve sairemos do isolamento social. Oremos ao Senhor.
Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.